Palmeiras segue preparação para a final deste domingo contra o Corinthians. Primeira partida no Allianz Parque, 6h30 da noite. Tem favorito nessa partida, pessoal? Corinthians venceu aí o Barcelona por 2-0, mas foi eliminado, né? Porque tinha perdido de 3-0 lá na Colômbia, né? O Palmeiras joga em casa com o apoio da sua torcida, então com certeza o Verdão aí tem tudo para fazer um grande jogo e largar na frente aí para depois decidir na Neoquímica Arena. Nesse vídeo trazendo aí o Zinho, trazendo o Pascoal, que falaram aí sobre a partida, e o técnico do Corinthians, pessoal, que tá pressionado lá, hein? Tá pressionado. Será que ele cai domingo? Tomando uma pancada de uns 3, 4, ele vai cair. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí analisar os comentaristas e no fim do vídeo eu estarei analisando as últimas notícias do Palmeiras. Eu não sei quanto vocês estão colocando na mesa de debate a nossa percepção de ambiente interno no Corinthians, feeling de torcida. Agora eu quero sobre o trabalho. Sim. Claro, depende do tamanho da cacetada, mas suponhamos no caso que o Zinho apresentou, de uma derrota. Não vencer o Paulista ser uma condição para troca. É para isso? A análise do trabalho do Ramon Dias, da comissão, né, ela é curiosa, difícil, né? Porque você pode fazer de duas formas. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Você pode analisar o macro ou o micro. Se você analisar o macro, é um trabalho bom, não é um trabalho ruim que tem seus pontos negativos. Por que eu digo que é um trabalho bom? O Ramon Dias assumiu o Corinthians numa situação muito clara de rebaixamento e transformou o Corinthians em um dos melhores times do Campeonato Brasileiro. Com o Ramon Dias, o Corinthians só não foi melhor que o Botafogo. Então, o Corinthians foi quase o melhor time do Campeonato Brasileiro nas mãos do Ramon Dias, escapou e conseguiu uma vaga improvabilíssima para a Libertadores. Veio a atual temporada, e aí perdeu as Copas ano passado. Veio a atual temporada e no Campeonato Paulista, que é um campeonato de regularidade, ele foi de novo o melhor time. Chega até a final sendo o melhor time da competição. Estava vendo o levantamento que a turma do GE fez. O aproveitamento do Ramon Dias como técnico do Corinthians no século só perde para o Tite, uma das passagens do Tite e a primeira passagem do Fábio Carille. E ele já está, acho que, a 50 jogos e pouquíssimos técnicos ficaram 50 jogos. Então, em um clube, no século, onde poucos técnicos ficam muito tempo e poucos técnicos têm um grande aproveitamento, ele tem um dos melhores aproveitamentos deste século até aqui, com campanhas muito consistentes e perdendo poucos jogos. O Corinthians perde muito pouco. Nos campeonatos de regularidade. Então, olhando o macro, o Ramon Dias fez do Corinthians um time consistente, regular. Agora, você vai olhar para o micro, que são os jogos cruciais, torneios eliminatórios, onde se espera do técnico um aspecto estratégico mais forte. E ele fez escolhas estratégicas que atrapalharam o Corinthians. Contra o Flamengo na Copa do Brasil, contra o Racing na Copa Sul-Americana, contra o Barcelona no jogo de ida pela Conmebol Libertadores. Então, no micro, onde você espera mais a mão do técnico, o trabalho é ruim. No macro, onde você olha o que é o time no grosso da temporada, o trabalho é consistente. Então, assim, existem olhares diferentes. Sim. Agora, para mim, a grande questão do trabalho, em termos de análise, é que o time não evolui taticamente. Taticamente. Esse é um ponto para mim. E eu já ouvi de jogadores do Corinthians, claro que em off, que o grupo de jogadores não enxerga na dupla Ramon e Emiliano um primor na parte tática. Eles entendem, a relação é muito boa com os jogadores, e eles entendem que eles foram muito competentes ano passado para organizar e mobilizar o time, mas taticamente não é um primor. E não dá para o Corinthians viver só da mobilização do ano passado. O time tem que dar um passo à frente, e para mim, taticamente, o time deu uma estagnada, Zinho. Curiosidade, Zupac. Esse jogador aí que você em off conversou, ele é titular ou reserva? Aí já não dá. Aí tá entregando o ouro pro bandido. Já tá começando a distribuir as fichas. Já começando, abriu ali a planilha. Se o Zupac ele vai pôr o xizinho. Não, sabe quando ele falou... Boa perguntazinha. Quando falou, jogava mais do que ficava no banco. Já teve momentos em que ficou mais no banco do que jogou, né? Mas enfim... Xizinho. Porque é aquela história, né? O treinador tem 11 caras que tá satisfeito com ele
Na minha época eram 7 no banco, né? 7 no banco. 7 que tá mais ou menos, que tá indo pro banco, e o restante que não vai nem pro banco, Pé da vida. tá doido pra ele cair. Por isso que eu perguntei se o cara tava jogando ou não. Mas, ó, Zupac, Pascoal e Felipe, o Ramon, novamente, tem o confronto contra o Palmeiras como crucial para a permanência dele. Eu acho que, assim, no ano passado, eu até aqui no programa fiz uma brincadeira séria. Falei que a vitória do Corinthians contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro foi um título para o Corinthians. E aí o pessoal virou meme, ficou brincando e tudo. Meu parceiro Neto, um abraço para ele, o Zé Ruela do Neto. Ele brincou assim lá no programa, e eu tô brincando porque eu gosto do Neto. Mas assim, o Neto falou assim, pô, tu viu o Zinho lá brincando com a gente, tirando onda com a gente? Não foi tirar onda. Ô Neto, seu Zé Ruela, o que eu quis dizer, e vou repetir, o Corinthians estava brigando para não cair. Se perde para o Palmeiras aquele jogo em casa, aquele jogo foi na Neoquímica. O Ramon estava na corda bamba, se perde aquele jogo, continua na zona de rebaixamento, faz o Palmeiras crescer no campeonato, brigando, aquele título, brigando contra o Botafogo, os dois ali, e certamente ele cairia. Eu acho que, assim, volto a dizer, bom treinador, ele tem os méritos na reta final do ano passado, nesse ajuste de elenco, chegou muitas boas peças também para ele. Verdade. Vamos ser justos. Né? A diretoria do Corinthians é muito cobrada, mas chegaram bons jogadores para ele montar esse sistema, e competência dele com o filho dele. Mas, novamente, para mim, é um duelo, se é certo ou se é errado, define a vida dele no Corinthians. Naquela época lá atrás, eu não lembro o mês, né, Pascoal, mas você estava comigo no programa. Se o Corinthians agora perde esse título, nas circunstâncias que estão, com tudo que aconteceu, infelizmente para ele, pode custar o emprego dele sim. E aí a gente precisa também trazer o Palmeiras, de certa forma, porque o Palmeiras, é curioso, o futebol é uma coisa muito engraçada. O Palmeiras jogou pressionado vários jogos ao longo do ano. Não porque tem a pressão por ganhar, porque vem ganhando há muito tempo, embora o sucesso também te faz refém dele às vezes. Mas jogava contra o time e não está jogando. Não tá... A pressão é 98% do Corinthians, ou é aquela coisa, é hoje, mas também se perder o Palmeiras, aí vai ficar, perdemos pro Corinthians. Como é que vocês veem a questão do Palmeiras para essa final no contexto atual do Corinthians? Eu acho que o campeonato passa a ser mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras. Eu também achava, na rodada 1, inclusive. Em termos de recuperação, desse sentido, as duas últimas páginas da Libertadores da América deixam o torcedor com uma frustração muito grande, né? E também uma parte do Campeonato Paulista, aquele jogo contra o Guarani, não me sai da cabeça, né? Do Palmeiras? Do Corinthians. O Guarani foi o último jogo. O último jogo. Tava que jogo ruim, já. né? Que jogo ruim. Time reserva. Que jogo ruim. Que jogo ruim. Aí eu fico vendo essas coisas e tal. Eu acho que tudo passa pelo jogo do Allianz. Tudo passa pelo jogo do Allianz. Se o Palmeiras fizer... ontem a gente falava, e o Eugênio Leal, o capitão América, que é espetacular, né? Ele falava que o Corinthians tem que fazer a partida perfeita. Se o Corinthians não fizer uma partida perfeita contra o Palmeiras, corre muito risco de jogar no Allianz. Tem que fazer uma partida perfeita. Tem que ser aquele jogo com brilho no olho. Se o cara não entrar em campo no sentir o fio da barriga, não é melhor nem entrar. Não dá um friozinho, é melhor nem entrar. Agora, o Palmeiras descansou, perdeu o Gomes, né? Porque o Gomes machucou o joelho, vai ficar pelo menos entre 30 e 40 dias fora. Perde um jogador importante, mas ele já estava no banco. E né? então, o Mikael fez um jogo muito bom contra o São Paulo, hein? Um amigo meu do Palmeiras me disse o seguinte, eu falei, poxa, mas aí vai jogar o Mikael, é a terceira partida dele. Ele jogou 2. Ele falou assim, já é o maior zagueiro do Brasil. Puxa vida. Ligeiramente empolgado. Não estava empolgado, não. Não estava empolgado, não. Ele já falou, é o melhor zagueiro. Foi o Vadinho da Tupi. Não. Esse aí é outro. Não, vou dizer pra você, esse aí é outro, mas é tão apaixonado quanto esse aí que você falou. É o Alambique Verde, Não, o Xiita Verde. O Alan pensa isso. O Alan pensa isso. Agora, o Corinthians tem que fazer o jogo perfeito e o Palmeiras tem que fazer o jogo dele. Eu acho que o Palmeiras tem muitas possibilidades de ser campeão.
Porque se o Corinthians reproduzir as últimas jornadas, eu estou falando das últimas jornadas o momento mesmo. é do Palmeiras, né? O Corinthians reproduzir os últimos jogos não é o bastante para passar pelo Palmeiras. Ou pelo menos sair... O que eu ontem ouvi um torcedor do Corinthians me disse o seguinte: Pascoal, na saída do estádio, o Corinthians tem que sair vivo do Allianz. Eu falei para ele, o que é sair vivo? Perder de 1-0 eu estou feliz. De uma Falei, derrota puxa de 1-0 vida, pra frente... 1-0 você está feliz? Ele falou, se perder por 1-0, eu não quero que perca por 2 ou 3, porque aí não recupera. Mas 1-0 eu acho que dá para a gente tirar. O Corinthians é melhor que o Palmeiras no campeonato. O melhor time do campeonato é o Corinthians, mas o momento é do Palmeiras e no papel o Palmeiras é mais time que o Corinthians. Mas o Pascoal falou uma coisa que chamou a atenção nesse torcedor. 1-0 tá bom, eu não quero perder 2-0, 3-0. Se a paulada vier no jogo 1, temos data FIFA. Tem isso aí. Essa é uma coisa que quando você falou, eu pensei, tem uma pausa. Tem. Quanto uma paulada no jogo 1 pode condicionar essa decisão? Pergunta para o Zi, porque o jogador quando perde, ele quer jogar, perde no domingo, ele quer jogar na segunda. Pelo desgaste que o Corinthians tem, esse primeiro jogo pode realmente, como o Pascoal disse, ser decisivo. A não ser que tenha uma virada de chave que é fundamental. Fabinho Soldado, jogadores mais experientes do Corinthians se reuniram, esquece, acabou, esse é o jogo, sabe? Ter uma virada assim espetacular para o Corinthians não entrar em campo tão abalado pela desclassificação. Porque se tomar... Olha, se perder o jogo, vocês estão falando que 1-0 está vivo, mas o jeito que o Palmeiras joga... Ter 1-0 de vantagem para o segundo jogo é enorme a vantagem. Sim. É enorme, é enorme. Porque o Palmeiras não é de se omitir jogando fora de casa. A torcida no segundo jogo é toda... Mas vocês falaram, o próximo jogo vai ser só no dia 27, se não me engano. Isso. Então, assim, é muito tempo de pressão. Jogadores do Corinthians e do Palmeiras que foram convocados vão sair, mas os outros vão estar ali treinando no dia a dia com mais uma pancada na cabeça e com mais agente da imprensa falando todos os dias nos programas sobre esse jogo que vem na frente, sobre como é que estaria o emocional do Corinthians caso perca no domingo novamente para o Palmeiras. Eu acho que assim, fica difícil a situação. Vamos fazer o seguinte, Fã do Esportes, pausa no ESPN-FC, você continua participando pela nossa hashtag, eu vou até acionar aqui, falha minha, para a gente debater. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a partida deste domingo, Palmeiras e Corinthians. Agora eu quero trazer aqui algumas notícias importantes aí para a gente estar agregando aqui no nosso vídeo. Palmeiras tem o Rafael Veiga como uma peça fundamental. Na última partida contra o São Paulo, ele fez o gol da vitória. Falar também um pouquinho do Mikael, esse zagueiro que tem sido uma grata surpresa aí no Palmeiras, jogando muito bem. E o Gustavo Gomes se machucou, né? O Gustavo Gomes não vai jogar essa partida, então o Mikael deve se manter aí na zaga para essa primeira partida da final. O Palmeiras fechou aí a contratação do Lucas Evangelista, o jogador ainda não foi anunciado, mas passou nos exames médicos aí e será anunciado aí, pode ser que amanhã, sexta-feira, amanhã já é sexta, pode ser que ele seja, ou vamos ver se vai ser no sábado, mas a realidade é que o Palmeiras está no mercado. E essa questão da grama sintética aí, pessoal, que vem sendo debate nos últimos dias, o Arnaldo, o Casagrande, tudo questionando aí a fala da Leila, reclamando do gramado sintético. Eu já dei minha opinião sobre isso. Na minha opinião, antes grama sintética do que esses gramados esburacados aí do futebol brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.